Você aí que se define como conservador, sabe quais são os 10 princípios conservadores? Esses princípios foram escritos ali no livro A Política da Prudência, do filósofo americano Russell Kirk. O primeiro princípio diz que o conservador acredita que existe uma ordem moral que é duradoura, que essa ordem ela foi feita para o homem e o homem foi feita para ela, que a natureza humana é uma constante e essas verdades elas são permanentes. O segundo princípio é que o conservador adere aos costumes, à convenção e à continuidade. Os conservadores aderem à convenção, aos costumes e à continuidade porque preferem o mal que já conhece do que o mal que eles ainda não conhecem. E o terceiro é o que nós podemos chamar do princípio da consagração pelo uso. Os conservadores clássicos, eles acreditam que para nós que vivemos aqui na modernidade é praticamente impossível que a gente faça qualquer nova descoberta extraordinária no que se trata de moral, de costumes ou de política. O quarto princípio é que os conservadores eles são guiados pelo princípio da prudência. Edmund Burke, um dos pais aí do conservadorismo moderno, ele está de acordo com Platão quando diz que a prudência ela deve ser aplicada não só pensando no hoje, não só pensando no agora ou no ganho que a gente vai ter nesse momento, mas sim pensando no contexto geral. Que qualquer medida pública ela deve ser julgada por suas consequências de longo prazo e não só pensando no agora. Que complexa como é a sociedade humana, às vezes a gente não tem respostas simples, mas a gente precisa de ter respostas eficazes. E o quinto, os conservadores prestam atenção ao princípio da variedade. Kirk acredita que para uma preservação de uma diversidade saudável em qualquer civilização, deve sim permanecer algumas diferenças. Nas ordens, seja nas classes ou até mesmo na condição material. Para Kirk, as únicas formas de igualdade na sociedade são as do juízo final e perante uma corte na justiça. Mas para a realidade do Brasil, essa última não faz muito sentido. Ele acredita que todas as outras hipóteses de nivelação da sociedade levam no mínimo à estagnação social. E o sexto princípio, os conservadores eles são disciplinados pelo princípio da imperfectibilidade. Kirk acredita que pelo homem ser imperfeito é impossível criar uma sociedade perfeita. Ele acredita que sempre que você objetifica uma utopia, você caminha para a destruição completa. Ele acredita que nós não fomos feitos para a perfeição e tudo que nós podemos esperar da sociedade é uma sociedade tolerantemente justa, na qual alguns desajustes, males e sofrimentos continuam sempre à espreita. Ele ainda diz que os principais ideólogos que pregaram um céu aqui na Terra foram aqueles que tornaram a Terra um inferno, matando milhões de pessoas, principalmente ali durante o século XX. Princípios conservadores estão convencidos que a liberdade e a propriedade estão intimamente ligadas. Se você separa a propriedade da posse privada, o Leviatã ele vai tomar conta de tudo, ou seja, o Estado vai ser o detentor de tudo. Os conservadores eles defendem uma comunidade voluntária, assim como também se opõem a um coletivismo involuntário. Essa é a visão que uma nação ela é muito mais forte do que as várias pequenas comunidades que a compõem. E o penúltimo, o conservador ele vê a necessidade de limites prudentes sobre o poder e as paixões humanas. E o décimo princípio diz que o conservador deve reconhecer que a permanência e a mudança ela deve ser reconhecida e reconciliada na sociedade. O conservador ele não se opõe a nenhuma melhoria social, mas ele é muito cético no que diz respeito às melhorias que as pessoas dizem que vão mudar e revolucionar completamente a forma com que nós vivemos. O conservador sabe que a sociedade é afetada por duas forças que são chamadas de permanência e progressão. O conservador ele trata para que na sociedade nada seja totalmente velho, nem nada seja totalmente novo. E essa é a maneira correta que se deve conservar uma nação, assim como também se conserva um organismo vivo. Nós conservadores não pregamos nem oferecemos um paraíso aqui na Terra, assim como a ideologia progressista prega um paraíso, uma utopia, mas que no final entrega um inferno. O que nós conservadores oferecemos é a política como a arte do possível, a participação consciente na defesa da justiça, da ordem e também da liberdade.